Todos, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul e também da Vigilância do Estado e parabenizar pela organização do evento, né? No atual cenário epidemiológico é interessante a gente verificar esse aumento na percepção do risco e a mobilização que está tendo tanto da população em geral quanto dos profissionais de saúde, que a dengue ela é uma doença potencialmente grave, mas a evolução para essas formas graves e outras, e o aumento na mortalidade, ela pode ser reduzida quando os sinais de alarme são identificados a tempo e o tratamento correto é instituído rapidamente. Eu também queria mandar um abraço aí para eu ouvir os farmacêuticos de Jaguari que estão participando. Eu trabalhei um tempo em Jaguari com eles. Que bom que está todo mundo aí participando. Eu vou apresentar aqui, então. Bom, para falar então um pouquinho da importância da avaliação clínica na dengue, eu vou ter que conversar um pouquinho sobre a própria evolução clínica da doença e também falar também das condutas que devem ser adotadas, né? Depois, no final, a gente também vai abordar um pouquinho algumas outras questões. Ali o Romeu falou um pouquinho dos medicamentos, mas eu vou conversar também um pouquinho, acrescentar um pouco a fala dele na questão dos pacientes que já fazem uso de alguns medicamentos, né? E a necessidade que esses pacientes têm de serem avaliados clinicamente quanto à continuidade ou não desses medicamentos. Essa figura aqui eu vi que a Valesca já apresentou para vocês, né? Mas eu trago ela de novo, ela é bem importante, é um gráfico que foi organizado pela OMS, e ele traz um panorama geral da evolução da doença, né? Lembrando que a dengue, então, ela é dividida basicamente em 3 fases, que tem as suas características, a fase febril, a fase crítica e depois a fase de recuperação. A fase febril, então, é aquela fase em que predomina a febre. Essa febre ela dura geralmente até 3 dias, mas pode se estender até o 7º dia. Junto dela, então, a gente tem a cefaleia, a dinamia, as dores musculares, as mialgias, as atralgias e também a dor retroorbitária. Também já foi falado previamente, né, que o paciente não referir febre, não necessariamente a gente já vai excluir de imediato a dengue, porque essa febre pode estar mascarada, o paciente não relatou. Então, a gente tem que levar em consideração todos os sintomas, né, e ter uma suspeita bem precoce da dengue. Isso vai fazer diferença depois. A febre ela é uma febre alta, que tem início abrupto, né? E como eu falei, ela pode durar até 7 dias. Também tem o exantema característico, que são as lesões de pele, como eu trouxe ali na figura. É um exantema maculopapular que está presente em aproximadamente 50% dos casos. Geralmente atinge face, tronco e os membros de forma aditiva, então ela vai aumentando ao longo do tempo. E também inclui a planta dos pés e a palma das mãos. Ela pode se apresentar sobre outras formas, também com ou sem coceira, e frequentemente ela aparece no início da fase crítica, que é quando a gente tem o desaparecimento da febre. Voltando aqui na figura, então, é importante a gente perceber, então, que fase que o paciente está, porque a partir do momento que cessa a febre, que é o período que a gente chama de defervescência, então, é que podem estar presentes os sinais de alarme e uma possível evolução para um quadro grave, né, para um quadro grave de dengue. E a gente ter uma percepção precoce desses sinais de alarme é muito importante, porque depois a gente vai ver ali, quando eu falar um pouquinho mais sobre os sinais de alarme e a dengue grave, que a evolução por um quadro grave, por um possível choque, por exemplo, que é o que leva o paciente a óbito na maioria das vezes, essa gravidade ela ocorre de uma forma muito rápida, muito abrupta. Então, o choque ele se instala ali entre 24 a 72 horas, e nesse período, se nada for feito, se os sinais de alarme não são identificados de forma rápida, o paciente rapidamente evolui para óbito, e muitas vezes ele acaba chegando já no estado muito grave no hospital, sem ter muito o que a gente fazer, porque os sinais de alarme não foram verificados de forma precoce. Então, aqui entra a importância de todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos e os colaboradores que estão trabalhando nas farmácias, né, de perguntar ativamente, fazer essa anamnese, então, verificar em que período da doença o paciente está e, na identificação de algum desses sinais de alarme, o paciente ser corretamente orientado e encaminhado para um serviço de saúde, que isso vai fazer muita diferença depois. Inclusive, muito possivelmente,
reduzindo o risco desse paciente evoluir de forma desfavorável. A fase crítica, então, como eu havia falado, é essa fase que se inicia a partir do desaparecimento da febre. Ela está presente em alguns pacientes e ela tem a capacidade, então, nessa fase crítica, de evoluir para a forma grave. Então, nesse momento aqui que a gente tem que prestar atenção, porque a introdução precoce da conduta apropriada vai fazer diferença depois. Como eu falei, ela tem início, então, com o desaparecimento da febre e geralmente se instala em 3 a 7 dias do início da doença. Os sinais de alarme, então, quando presentes, eles surgem mais ou menos nessa fase e eles são premonitórios, então, para uma evolução, para uma dengue grave. Isso já foi falado pelo Romeu, foi falado pela Valesca também, mas eu reforço, então, aqui quais são os sinais de alarme, né, para a gente conseguir gravar bem. A dor abdominal intensa, que pode ser referida ou à palpação, é uma dor contínua. Esse sinal de alarme está muito presente em grande parte dos pacientes que evoluem para dengue grave. Vômitos persistentes, que também acaba contribuindo para a desidratação, que é um marcador de gravidade importante. O acúmulo de líquidos, então, do paciente, quando a gente tem o extravasamento de líquido para o terceiro espaço, ou seja, com a desidratação, com o aumento desse extravasamento, então a gente percebe no paciente grave a presença de ascite, derrame pleural e derrame pericárdico, que é o acúmulo de líquidos em locais onde não se deveria ter, né, o que pode inclusive levar o paciente para um quadro de insuficiência respiratória, a hipotensão postural, a lipotímia, a hepatomegalia com mais de 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosas e letargia ou irritabilidade. Alguns desses sinais de alarme, obviamente, não vai ser possível identificar na farmácia, né? Mas alguns outros a gente consegue identificar e rapidamente, então, fazer a correta orientação do paciente. A dengue grave, então, ela geralmente se manifesta como um choque ou então um acúmulo de líquidos que levam ao desconforto respiratório em função desse grave extravasamento plasmático, né? A dengue, ela faz com que o plasma ele saia dos vasos sanguíneos e se acumule em outros espaços, quando o paciente evolui para um quadro grave. Então, a gente tem derrame pleural, né, que é o acúmulo de líquido no espaço pleural, a ascite, que é o acúmulo de líquido no espaço abdominal, no peritônio. Às vezes eles podem ser clinicamente detectáveis ou através de exames complementares. Esse extravasamento plasmático ele pode ser tão grave que leva a uma insuficiência respiratória. A gente também percebe o aumento do hematócrito devido à hemoconcentração, então isso a gente percebe, são algumas alterações laboratoriais que a gente vai falar depois. E também pela redução dos níveis de albumina no sangue e também que a gente detecta por alguns exames de imagem. O choque, então, ele é secundário a esse extravasamento muito importante do plasma para outros espaços, fazendo com que, então, a pressão do paciente caia. No choque precoce, a gente tem uma pressão convergente, então, que a gente diz que também é um sinal de alarme. A pressão convergente é quando a pressão sistólica se aproxima da diastólica. Esse é um sinal precoce do choque. Quando a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica é menor que 20 milímetros. Quando a gente tem um quadro, o paciente já chega um quadro de hipotensão, a gente já tem um choque mais tardio, né? Então, isso é outra coisa que é interessante a gente perceber, é quando a gente tem essa pressão convergente. Então, a pressão diastólica começa a se aproximar da sistólica, esse é um sinal de alarme que a gente deve estar atento. E o período de extravasamento plasmático, então, que leva um choque, ele acontece de forma muito rápida. A partir do momento ali que a gente tem o início da fase crítica, com o desaparecimento da febre, o choque ele se instala rapidamente, de 24 a 48 horas, e o paciente pode ir a óbito rapidamente, até 72 horas. Então, nesse momento, é que a gente tem esse curto espaço de tempo, muitas vezes, para intervir, né, e acabar diminuindo o risco, então, do paciente evoluir dessa forma. Quando o choque é prolongado, então, quando não se identifica esses sinais de alarme e essas condutas não são tomadas de forma rápida, o choque ele leva a uma hiperprofusão dos órgãos, então isso vai resultar num acometimento progressivo, né, acidose metabólica, uma coagulação intravascular disseminada, que é o que leva o paciente a óbito muitas vezes, ou então por insuficiência respiratória aguda devido ao extravasamento de líquidos por terceiro espaço.
Falando um pouquinho, então, dos sinais de choque. Os sinais de choque, então, é da dengue grave, né? A gente já passou da fase crítica e já tem um paciente que está numa fase muito crítica da doença. E a presença de taquicardia, as extremidades distais frias, um pulso fraco, né, filiforme, um enchimento capilar lento, como eu falei, a pressão arterial convergente, que são sinais precoces do choque. A taquipneia, então, uma frequência respiratória aumentada, a diminuição do débito urinário, então, uma oligúria, e a hipotensão arterial, daí já numa fase tardia, e a cianose, que são, então, as extremidades frias, né, também numa fase mais tardia do choque. E aí a fase de recuperação é aqueles pacientes que passaram ou não pela fase crítica, ou então que foram manejados de forma correta. O paciente sai do choque ou sai da fase crítica, e aí a reabsorção gradual do conteúdo plasmático extravasado, com uma progressiva melhora clínica, né? Nesse momento aqui da fase de recuperação, então, que é esse momento mais tardio da doença, existem outras complicações possíveis aí relacionadas à hiperidratação, já naqueles pacientes, normalmente naqueles pacientes que necessitaram de internação, hidratação endovenosa, né? Também a gente tem uma normalização do débito urinário, e também ainda pode ocorrer bradicardia e mudanças no eletrocardiograma, que são coisas que têm que ser avaliadas intra-hospitalarmente, né? Também tem o rash, o exantema que a gente tinha falado antes, e também as infecções bacterianas secundárias, que elas também podem ser percebidas nessa fase ou ainda no final ali do curso clínico, que também acabam adicionando uma certa morbidade, né? E daí a gente tem que também estar atento a essa questão. Em relação ao atendimento do caso suspeito, isso é em qualquer âmbito de atendimento, né? São algumas características da anamnese que nos ajudam, então, a enquadrar o paciente ali, em qual fase da doença ele está, e também se há sinais de alarme, se há sinais de choque, e qual a conduta que deve ser tomada naquele momento. Então, a gente tem que pesquisar a presença de febre, sendo referido à ferida, incluindo se a febre iniciou no dia anterior, também a data de início da febre e de outros sintomas, investigar a presença de sinais de alarme, que a gente tinha falado, a presença de alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, gastrite, entre outras, a existência de alterações do estado de consciência, então um paciente mais irritado ou mais sonolento, né, desmaios, tontura, convulsões e vertigem. Em relação ao débito urinário, então, indagar a respeito da frequência urinária nas últimas 24 horas, se teve redução do volume, e também pesquisar se existem familiares com dengue ou dengue na comunidade, que a gente está agora numa área endêmica, então, né, para acrescentar a história epidemiológica. E também a presença de condições pré-existentes, porque a presença dessas condições, então, enquadra um paciente numa classificação mais grave, né, e aí esses pacientes, eles são manejados de outra forma, que são os lactentes menores de 24 meses, os adultos com mais de 65 anos, as gestantes, os obesos, pacientes com asma, diabetes, hipertensão, entre outras doenças crônicas. Em relação ao exame físico, então, os sinais vitais, a temperatura, a qualidade e a pressão do pulso, a frequência cardíaca, a pressão arterial média, a frequência respiratória, o estado de consciência, né, e aí a gente pode utilizar a escala de Glasgow, o estado de hidratação do paciente, o estado hemodinâmico, que pode ser verificado através do pulso e da pressão arterial, a presença de derrame pleural, ascite, que daí são coisas que são investigadas já em ambiente hospitalar ou então de atendimento médico, no UBS, por exemplo. A presença de dor abdominal, ascite, hepatomegalia também, a presença de exantema, petequias, e as manifestações hemorrágicas, que são espontâneas ou induzidas pela prova do laço, que é um outro teste que a gente faz também para verificar a presença de hemorragia cutânea. No final, então, dessa anamnese, desse exame físico, o profissional tem que ser capaz de responder, então, se é um caso suspeito de dengue, se sim, qual fase o paciente está, na fase febril, na fase crítica ou de recuperação, se tem a presença de sinais de alarme, qual o estado hemodinâmico e de hidratação, se o paciente está em choque, se existem condições pré-existentes com maior risco de gravidade, em qual grupo de estadiamento da gravidade o paciente se encontra, que a gente vai ver depois, e se o paciente requer hospitalização, se é em leito de observação ou em unidade de terapia intensiva.
Esse aqui é o fluxograma, então, do atendimento e do manejo de dengue do Ministério da Saúde, né? Lembrar que todos os casos suspeitos devem ser notificados para vigilância. E também lembrar que a conduta de iniciar a hidratação é em todos os pacientes que têm suspeita de dengue. Então, a gente não necessita aguardar o antígeno, o resultado do antígeno, o resultado de sorologia para já iniciar o tratamento. Naqueles pacientes que têm suspeita, ou seja, que têm sintomas que são compatíveis, a gente já deve enquadrar ele num desses grupos e já deve iniciar o tratamento, sendo através da hidratação por via oral, nos grupos de menor risco, que são os grupos A e B, ou então a hidratação endovenosa, então com a necessidade desse paciente ser avaliado em unidade de internação, que são os grupos C e grupo D, né? De qualquer forma, então, a hidratação ela deve ser orientada de forma imediata assim que o paciente tem uma suspeita. Então, se o paciente tem suspeita de dengue, tem sinal de alarme ou de gravidade, ele já deve ser imediatamente encaminhado para um serviço de atendimento para iniciar a hidratação endovenosa. Mas naqueles pacientes que não têm sinais de alarme, então, os pacientes do grupo A e grupo B, né? Os do grupo A são aqueles que não têm nenhum sinal de alarme, que também não têm nenhum sangramento espontâneo. Então, não tem hemorragias, não tem sangramento de gengivas, não tem sangramento induzido pela prova do laço. Eles se enquadram no grupo A, que é uma dengue sem sinais de alarme, e a hidratação ela deve ser por via oral. O grupo B, então, são também pacientes sem sinais de alarme, mas que têm alguma condição especial. Então, são aqueles pacientes com mais de 65 anos, gestantes, lactentes e pacientes com outras doenças crônicas, né, em tratamento. Depois, a diferença entre o grupo A e o grupo B na conduta vai ser mais especificamente quanto à necessidade da realização dos exames complementares e na questão de como o paciente deve ser avaliado depois de forma ambulatorial. Em relação à conduta, tanto no grupo A quanto no grupo B, em relação à hidratação, que é o pilar do tratamento da dengue, então, vai ser basicamente igual. Isso aqui o Romeu já tinha falado para vocês, quanto à orientação da hidratação por via oral, né? Mas eu reitero aqui, então, para a gente relembrar. Nesses pacientes, então, do grupo A, o acompanhamento, ele deve ser ambulatorial. Os exames complementares, eles vão ser realizados de acordo com a condição clínica, então, a critério médico. E a conduta é a hidratação oral. Nos adultos, então, a gente vai utilizar um cálculo de 60 ml quilo dia, sendo que um terço deveria ser, idealmente, com sais de reidratação oral, e com um volume maior no início. Depois, para os 2/3 restantes, a gente orienta, então, a ingestão dos líquidos caseiros, como água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, entre outros. Porque aí também a mudança para esses outros líquidos ajuda a ingesta, né? Porque é uma quantidade bem significativa. E aí a gente tem que adequar, de acordo com a idade, aos hábitos do paciente, né? Então, por exemplo, para um adulto de 70 quilos, a ingesta de 60 ml quilo dia vai totalizar 4,2 litros ao dia de água. Então, nas primeiras 4 a 6 horas, 1,4 litros, e nos demais, 2,8 litros, que pode ser distribuído nos outros períodos. Nas crianças abaixo de 13 anos, então, vai depender do peso, né? Então, para as crianças até 10 quilos, 130 ml quilo dia, de 10 a 20 quilos, 100 ml quilo dia, e acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia. Lembrar que, então, os sinais de alarme e o agravamento do quadro costumam ocorrer na fase de remissão da febre. Então, se a gente tem um paciente que iniciou o quadro clínico, ele ainda está na fase febril, ele deve obrigatoriamente depois ser reavaliado. No momento em que se cessa a febre, então, na defervescência, que ocorre do 3º ao 7º dia, ou então, se esse período não ocorre, porque o paciente não está referindo febre, no 5º dia de doença. Porque ele precisa ser reavaliado pelo menos uma vez nesse período em busca de sinais de alarme, que eles vão aparecer mais tardiamente, ali geralmente numa média da 2ª semana de doença, né? Então, no momento do atendimento inicial, talvez o paciente não tenha nenhum sinal de alarme, mas ele ainda não chegou naquele período crítico que ele precisa ser reavaliado. Então, o paciente com suspeita de dengue, ele deve ser orientado, então, quanto à hidratação oral e quanto à necessidade de ser reavaliado no período crítico. Em relação ao grupo B, né, que é esse outro fluxograma, então,
Os pacientes do grupo B, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, mas que têm alguma condição crônica, eles precisam ficar em observação até o resultado de exames e da avaliação clínica. Esse grupo de pacientes, então, eles têm a obrigatoriedade de realizar pelo menos um hemograma completo. Então, para buscar algumas alterações laboratoriais, né, que ocorrem também na fase crítica, que seria o aumento do hematócrito, uma leucopenia e a plaquetopenia, né. Então, enquanto o paciente aguarda a realização desses exames e ele vai fazendo a hidratação por via oral, conforme a gente viu anteriormente, até o resultado desses exames. Se o hematócrito está normal, o tratamento ele segue ambulatorial. Mas se tem sinais de hemoconcentração, então já é um sinal de alarme, o paciente ele deve receber hidratação endovenosa em ambiente hospitalar ou pronto atendimento, né? Então, pacientes desse grupo, eles devem obrigatoriamente procurar atendimento em UBS ou, depende da organização do município, né, em pronto atendimento para a realização desses exames. A alta depois, ela deve ser feita quando o paciente está, se o hematócrito está normal, o tratamento ambulatorial, ele vai ser conduzido conforme o grupo A, na questão da hidratação, e ele deve retornar diariamente daí para ser feita uma reavaliação clínica laboratorial até 48 horas após a remissão da febre, e ele deve manter a hidratação oral durante todo esse período. Ali, como a gente tinha visto, então, as condições clínicas especiais, né, são aquelas doenças crônicas, os pacientes mais idosos, então, e os lactentes. Em relação ao grupo C ou D, então eu não vou falar sobre tudo, porque aí já é um manejo mais intra-hospitalar, né? Mas os pacientes desses grupos de risco, né? Do grupo C, então, são aqueles pacientes que têm os sinais de alarme, que a gente comentou antes, e o do grupo D são aqueles pacientes que já têm sinais de choque. Então, o paciente do grupo C, ele deve ser encaminhado para o hospital e vai ficar para o hospital pronto atendimento, e vai ficar em internação clínica até estabilização por um mínimo de 48 horas. E aqueles pacientes, então, do grupo D, que são os sinais de choque, ficam em leito de UTI, então, até estabilização por um mínimo de 48 horas. Aí, em relação à hidratação endovenosa, não vou comentar muito, porque daí já é um manejo mais intra-hospitalar, né, mas só para a gente ter uma noção. Depois, esses pacientes, quando eles obtiverem critério de alta, eles também vão ter que ser reavaliados há algum tempo, aí, pelo menos 48 horas, depois da remissão da febre, com exames laboratoriais e avaliação clínica diariamente, né? Em relação à hiperidratação, né, a gente tem que tomar mais cuidado nos pacientes do grupo C ou D que vão receber hidratação endovenosa. Então, eles acabam recebendo hidratação endovenosa, pacientes doentes renais crônicos, ou com insuficiência cardíaca, tem um maior risco de sobrecarga de fluidos, mas isso não é tanto um problema para a hidratação oral, que a gente vai estar orientando no grupo A ou B. Então, isso aqui também fica mais como uma abordagem intra-hospitalar. Agora, um outro tema, né, que eu vou falar rapidinho, assim, para complementar o que os outros colegas falaram em relação ao uso de antiagregantes plaquetários e os antitrombóticos, né, em pacientes com suspeita de dengue. A gente já foi comentado antes, então, que alguns medicamentos são contraindicados na suspeita de dengue, principalmente ali os antiagregantes plaquetários, como o ácido acetil salicílico, também os anti-inflamatórios não esteroidais, por esses pacientes acabarem, na utilização desses medicamentos, apresentarem um maior risco de sangramento gastrointestinal, sangramento de mucosas, né? Mas existe uma parcela de pacientes que já fazem uso contínuo desses medicamentos, e são pacientes que vão chegar com essa dúvida, porque a gente vê nas campanhas, na mídia, né, que esses medicamentos são contraindicados no caso de suspeita de dengue. Porém, os pacientes que já fazem uso desses medicamentos, eles precisam ser avaliados clinicamente quanto à necessidade ou não da interrupção desses medicamentos num quadro de dengue. Porque aí a gente vai ter que pesar, né, risco-benefício em relação à necessidade ou não de se suspender esses medicamentos. Existem algumas indicações específicas ali em que as complicações trombóticas elas são maiores que o risco de sangramento. Então, mesmo pacientes com trombocitopenia na dengue, então a gente precisa avaliar isso de forma bem individualizada, né? Existem alguns fluxogramas também que estão presentes no guia do Ministério da Saúde, mas eu trouxe mais para ilustrar a importância desses pacientes serem avaliados também clinicamente pelo seu médico, ou então no atendimento nas unidades básicas, ou, enfim, onde o paciente faz acompanhamento, né, para essas comorbidades, quanto à necessidade ou não desses pacientes continuarem com o uso ou se suspenderem. Só para a gente ilustrar, então, nas indicações de dupla antiagregação, então aqueles pacientes que fazem uso de AS, clopidogrel, são aqueles que
fizeram stent farmacológico, são pacientes com cardiopatia isquêmica, que realizaram procedimento de colocação de stent farmacológico nos últimos 6 meses, ou então stent convencional no último mês, e que estão em uso de dupla antiagregação. A tendência é que se mantenha o AS e o clopidogrel para aqueles pacientes que estão com plaquetas acima de 50 mil. Então, também, além da avaliação clínica, existe a necessidade de se avaliar alguns exames laboratoriais, né? E aí o paciente ele precisa ficar repetindo esses exames e seguir o protocolo conforme o grupo B, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, mas têm doenças crônicas. Entre 30 e 50 mil a gente mantém também, e aí o paciente ele precisa ser admitido em leito de observação. E plaquetas abaixo de 30 mil, aí se recomenda a suspensão desses medicamentos. E o paciente também tem que ficar em leito de observação para a realização diária das plaquetas. Para aqueles pacientes que são tratados com AS, né, pacientes que usam o AS continuamente, então, as indicações para o uso contínuo de AS são aqueles pacientes que se submeteram a um stent farmacológico nos últimos 6 meses, ou então um stent convencional acima de 6 meses, ou convencional acima de 1 mês, ou então para profilaxia secundária de doença coronária cerebrovascular. A gente tem a tendência também de manter o AS até 50 mil plaquetas, mas precisa aí entre 30 e 50 mil admitir o paciente em leito de observação. E acima de 50 mil ainda o paciente precisa fazer a contagem diária de plaquetas, né? E para pacientes com plaquetas abaixo de 30 mil, então, a suspensão do AS. E aí, os pacientes em uso de outros anticoagulantes, como os cumarínicos, no caso da varfarina, o paciente precisa fazer um controle ambulatorial do NR, quando as plaquetas estão acima de 50 mil. Entre 30 e 50 mil, aí o paciente já tem uma necessidade de internação, né? E aí, abaixo de 30 mil, a tendência é que se suspenda a varfarina e também o paciente precisa ficar admitido em leite de internação para o controle diário laboratorial. Bom, o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso. Na verdade, a mensagem que eu queria trazer aqui é que a dengue é uma doença grave, mas que quando manejado de forma correta, quando identificados sinais de alarme no momento certo, a gente consegue evitar, então, um aumento, né, da mortalidade. Eu utilizei o manual da dengue, então, para o diagnóstico e manejo clínico, que é um manual que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, que eles acabam lançando atualizações de tempos em tempos, e oportunamente eles lançaram agora no início de janeiro um novo manual com algumas atualizações. É um material gratuito que está disponível na internet, no site do Ministério da Saúde, para todo mundo dar uma lida. Possui orientações gerais, orientações para profissionais de saúde e também para a população geral, para ações tanto na esfera pública quanto privada. Era isso.